O meu avô era uma espécie de mago. Quando eu ainda molhava a lua, ele conteve o choro das nuvens com as suas mãos duras. Tinha estatura média, rosto chupado, usava uns óculos de lentes opacas e tinha um sorriso poupado, o que o tornava misterioso. Falava num requintado sotaque e, para onde quer que fosse, levava sempre uma gravata ao colarinho e um pequeno lenço branco da camisa. Quando tive idade razoável para saber das coisas, descobri que, afinal, ele era químico, que extraía, fazendo um sumário grotesco, álcool da cana-de-açúcar. Nesta altura, os rapazes matreiros do bairro chamavam-no o homem líquido, devido ao consumo indesculpável de bebidas alcoólicas. Um mal que talvez tivesse relação com a sua profissão e exasperava a minha avó. Quando não estivesse deveras ébrio, ao anoitecer, ele punha-nos sentados, a mim e aos meus irmãos, e contava-nos histórias. As suas narrativas eram em um mundo a desgrenhar. Construíam as palavras um subespetáculo de novelo e a magia calhava no seu desfazer, como cócegas no ouvido ou tempestade de imagens. Para mim, aquela constelação de personagens, os animais, os guerreiros, os viajantes ou os comerciantes e também pessoas comuns não eram entidades fingidas. Sim, elas existiam, habitavam numa outra dimensão onde as suas bravuras ou as suas maldades eram possíveis. Com o tempo, porque o meu avô bebia cada vez mais e a deslembrança passou a ser uma das suas práticas, aquelas histórias foram perdendo os seus finais. A cada novo dia, as mesmas histórias tinham finais diferentes. Num loop acocorado que gerava exaustão. Saí de casa do meu avô aos 18 anos e quando lá vou, poucas vezes, não fico mais do que um mês. Numa noite, nas vésperas do Natal, ele perguntou-me: "Queres ouvir uma história?" "Não", disse eu, num sorriso de menino. Já é a altura de trocarmos os papéis. Esse foi o microconto de início ao livro O Homem Líquido. A remota vila de Goba, que faz fronteira com a Suazilândia, é sitiada por montanhas e matas de espinhosa vegetação. A população é diminuta e misteriosa. Nas noites, há pouca alumiação e nunca se tem a certeza do que se está a ver. Esperanço, a quem alcunharam de XP, acabara de mudar-se para a povoação, para uma vaga no posto de fronteira. Quando não estivesse a trabalhar, XP estava decerto a beber.
Ouvia as assustadoras e intricadas histórias da vila e punha-se a troçar com ousadia. Fantasmas, serpentes voadoras, feiticeiros, canibais e porcaria limitadas não existem. Num fim de tarde, de um dia que estivera a beber, XP recebeu uma intimação para substituir um colega que tinha adoecido. Amaldiçoou o emprego, que funcionava na base de ordens militares, e resolveu seguir caminho. Já estava escuro e não havia transporte para o posto fronteiriço. Ia a caminhar, em bom ritmo. Hora e meia era suficiente. Do coração da vila, XP tomou um carreiro e saiu onde começava uma pequena ponte. Quando estava a meio da estrutura, viu, de longe, uma bicicleta que se aproximava em alucinante velocidade. Decidiu pedir boleia. Para onde é que vai, meu amigo? Perguntou o ciclista. Para a fronteira. Vou trabalhar. Está com sorte, meu amigo. Está com sorte. Suba aqui, vamos. Nos minutos seguintes, não houve comunicação. XP sentia a brisa no rosto e gostava bastante. O ciclista era um habilíssimo ciclista. O senhor é mesmo um bom profissional, pedala muito bem, elogiou XP. O desconhecido ciclista deu uma risada doentia. Isso não é nada. Quando eu estava vivo... Esse foi o microconto O Ciclista de Goba. Quando eu estava vivo, imagina. Vivia numa aldeia uma mulher muito rica. Como não conseguia conceber, abandonavam-na os esposos para senhoras férteis. Com o tempo, e conforme ia ganhando rugas mais grossas, fez-se ela tão sovina que lhe era impossível até o convívio familiar. Tinham-se-lhe empredado o coração, a alma e o sorriso. Curiosamente, a mulher amava em bastante segredo uma sobrinha sua, que era órfã, ao ponto de achar que a menina era a última vontade de sua vida. A rapariga retribuía-lhe o amor e, tão doce que era, não entendia a aversão que pela tia nutriam os outros parentes. Um dia, a mulher muito rica morreu. Como não tinha criados, o seu corpo pôs-se a putrificar, até que o fedor horroroso se tornou incômodo. Encontraram-na em pé, no meio de uma enorme sala de estar, com o braço estendido, a clamar por ajuda. Depois do enterro, os parentes da mulher lançaram-se aos seus afazeres, sem luto, sem choro, diga-se,
com seus juízos de igual modo enegrecidos. Aconteceu que o espírito da mulher não encontrou paz, e por isso ficou a deambular, errante, pela aldeia. Doía-lhe, em especial, o fato de não ter deixado herdeiros. Assim, nos dias que se seguiram, passou a assombrar a sobrinha, a doce menina, aparecendo-lhe em momentos vários, de dia ou de noite, por trás dos cortinados. Depois, intrometeu-se também no sono da menina, mostrando-lhe a casa e um cofre secreto onde, em vida, guardava a sua fortuna. Eu vejo a tia, disse a menina um dia, em ignorância das coisas da morte, e repetiu até que lhe prestaram atenção. Levaram-na então para um curandeiro, que também interpretava sonhos e falava com defuntos. Invocado o espírito da mulher, ficou-se a saber qual era a sua intenção. Deixava a sua propriedade e toda a sua fortuna para a menina. Mudaram-se os parentes mais próximos e os mais pobres para a casa da falecida. E ficaram então loucos. Tanta era a fortuna que mataram a menina para que pudessem, entre eles, dividir o espólio. Sentindo-se culpada pelo acontecido, o espírito da mulher rica ficou outra vez sem paz. A mansão nunca mais foi habitada. De longe é possível ver dois vultos por trás das cortinas. Os fantasmas por trás das cortinas. Era imensa a chuva, imensa. A vila ficou inundada e as pessoas embalaram os seus haveres e decidiram procurar por terra seca. A ponte que ligava a região ao mundo tinha caído, cortada ao meio, pela cólera do riacho. Um pai resoluto que decidiu fazer frente às ondas, às braçadas, com os seus 2 filhos nos ombros, a fazerem de barbatanas. Mas a corrente era muita e no meio da travessia já desfalecia. Quando os 3 começaram a afundar-se, os filhos, que não sabiam nadar, deixaram-se ir. O homem desfibrou-se, mas lá conseguiu. Do outro lado do riacho, sentando, chorava diante daquele cemitério líquido. As suas lágrimas, de tão grande a sua dor, se diferenciavam do resto das águas. Eram de um verde alface. Cemitério líquido. Num restaurante da província, só iam comer brancos e mulatos. A entrada de negros não era proibida, mas, por alguma razão, só iam lá comer mulatos e brancos. Uns menininhos pretos,
quase sempre crianças, ficavam do lado de fora do estacionamento, a mendigar qualquer coisa. Os que tinham os olhos mais molhados saíam nos dias bons com algumas moedas. Num dia, chegou um estrangeiro preto na cidade. Estava cheio de fome e não sabia onde comer. O restaurante onde só iam comer brancos e mulatos ficava do outro lado da rua do hotel. É excelente, boa cozinha, atendimento personalizado, diziam as recomendações. O estrangeiro preto entrou e sentou-se. As crianças pretas que ficavam de fora a mendigar espantaram-se. Uma delas, audaz, desafiou as antigas regras e seguiu o homem, sentando-se com cuidado, sem ser convidada. A criança ficou 1 minuto com os cotovelos sujos sobre a mesa e com as sobrancelhas franzidas. Depois, olhando nos olhos do estrangeiro, disse: é permitido pedir esmola aqui dentro? Um outro conto muito instigante de Pedro Pereira Lopes. E agora quero os meus biscoitos. Vamos lá? Mais um. Um amigo contou-me, certa vez, um episódio digno de Bíblia. Ele tinha presenciado, numa tarde, o instante em que um rapaz de cerca de 9 anos, mudo desde que nascera, começou a falar. Conta-se que o homenzinho deixou os seus aposentos e foi à mercearia da esquina comprar biscoitos. Quando ele estava para cravar os dentes na primeira guloseima, enquanto segurava o pacote com a outra mão, surgiu um maltrapilho que lhe furtou o precioso bem. Bastante enervado, com um nível de fúria que nunca antes tivera, o rapaz que nunca antes tinha falado gritou: quero os meus biscoitos! A história acaba com a rendição do usurpador e uma salva de palmas dos espectadores, que, não crendo no que acabavam de assistir, puseram-se a louvar o milagre, um verdadeiro milagre. A ser verdadeira esta façanha, o controlador de voos dos pássaros estava modesto naquele dia. Quero os meus biscoitos. Raquel, vamos lá. A Raquel tinha o hábito de ficar com os olhos postos nos cabelos da mãe, que tinham a cor de fogo e caíam pelo pescoço aos caracóis. Dia e noite ficava a menina com os dedos imersos na cabeleira da mãe, à procura de qualquer coisa. Um dia, disse ela: mãe, sabias que há um mundo em um dos caracóis dos teus cabelos? Não sabia, respondeu a mulher um tanto admirada. E quem vive neles? Seres invisíveis. São anõezinhos e mudam de nome todas as semanas.
E por que é que mudariam de nomes? Não poder mudar de nome é chato, mãe. Muito chato. Esse, Raquel, simplesmente Raquel. Efeito placebo ou ilusão em tempos de cólera. Ele sorriu. Os seus olhos eram uma chuva de cometas. Todavia, a cólera não lhe dava ânimo. 3 dias internado e a medicação teimava em desacerto. A sua cabeça acanhou-se dentro dos ombros. A enfermeira estava branca de anjo. Sansão, chamou-lhe ela, abre a boca. Sansão obedeceu e ela atirou-lhe 2 comprimidos goela abaixo. Engole rápido. A enfermeira sorriu. Sansão não tinha forças, mas tinha a barba e a altura de um protagonista de novelas. Amanhã estarás melhor, disse, era mesmo um anjo. Sansão agradeceu-lhe e ela pirou-se. Na manhã seguinte, Sansão sentiu-se curado. Revirou-se, entretanto, durante o resto do dia no catre. Mortificava-o aquele círculo no centro da cama que servia para a evacuação. E ela, a enfermeira das vestes de anjo, o que fazia de tão importante que não aparecera? Não é certo cativar uma pessoa, encher-lhe os olhos de meteoritos e afastar-se assim, de maneira brusca. Não é certo. Sansão ficou sem fome e nem sequer tocou nas bolachas que serviam aos doentes de cólera. No outro dia, teve alta médica. Já não tem alta, já não tem cólera, está de alta, disseram-lhe. Sansão, 10 quilos a menos, sobretudo por causa do amor que sentia, saiu recém-nascido do hospital. Estrelas no meio do caminho. Decidi celebrar o meu novo livro com uma viagem de carro à cidade de Inhambane. Levava de boleia um amigo e o escritor galego João Guizan, que visitava Moçambique. Jornada noturna e de receios. Era a minha primeira viagem longa, desde que me virara condutor, de modo que era novidade também para mim. Depois de Inharrine, no caminho, o volante passou para as mãos do João. Íamos de olhos colados às bermas da estrada, apreensivos porque o mostrador do combustível estava baixo, e podíamos ficar perdidos e sozinhos dentro do estômago da escuridão. Num impulso, o João conteve a velocidade e silenciou a besta. Quero ver as estrelas, disse, olhando-me com um sorriso de europeu achado em um safari qualquer. Quero ver as estrelas. Estrelas? Eu perguntei, abrindo a porta do carro. Não há estrelas na Europa? Eu sabia que estava a ser idiota. Saímos os 3. No céu, as estrelas. As estrelas. Alheias aos nossos olhos,
faziam o espetáculo. Eu não me lembrava de tê-las visto em tal condição, tão vivas, com incrível chama. É porque aqui há escassa iluminação e zero de poluição, pensei eu. E pareciam imersas numa poeira azulina também luzente, pequenas lagoas. O João, num sorriso de astrônomo, reconhecia pelo dedo as constelações como quem chamava figuras de estilo: cão maior, unicórnio, centauro. Prosseguia numa voz engodada. Há sempre estrelas no meio do caminho. Só nos esquecemos, quiçá, da sensibilidade de apreciá-las, concluí eu, contente dentro da minha palermice. Estrelas no meio do caminho. A velha que apanhava milhos. Havia uma velha dos seus 70 e tal ou 70 e poucos anos que era viúva. A sua residência era uma pequena palhota em forma de cone, como um só cômodo, sem água e sem corrente elétrica. Mas talvez isso não fizesse diferença para si. De onde vinha, dos tempos que vinha, a vida tinha sido sempre assim. Não se sabe se a velha viúva tinha nome, provavelmente sim, mas todos a chamavam Madalena, pois desde que se lhe morrera o esposo, aos seus 20 e tal, e sem ter plantado nela uma semente que se entregara ao Cristo. Casei com a fé, sou a puta Madalena, dizia ela, a puta que mereceu um poema do Cristo. Trabalhou a vida inteira para os outros, lavou roupas, criou de crianças, moeu cereais. Agora que tinha a idade que tinha, trabalhar para comer era um problema. Ou talvez não. Com alguma frequência, Madalena era vista no mercado local, na seção onde se vendia o milho, com um saco nas mãos, apanhando os grãos que se espalhavam no chão, um a um. Todos os dias, dezenas de caminhões entravam nos mercados, descarregavam sacos e mais sacos de milho. Depois os sacos eram abertos, o milho era separado, misturado, reensacado, exposto, e nesse processo algum milho ia parar no chão. Apanhá-lo não era um crime e sequer pecado. Dona Madalena, para que é esse milho? Perguntava sempre alguém quando a visse atarefada, inclinada. É para tu comeres, filho da puta. Um dia, o padre mandou chamá-la. A paróquia, solidária com o seu sustento, tinha ajuntado algum dinheiro. A viúva Madalena gritou ao padre: depois de tantas décadas, é só hoje que o Cristo resolveu mandar sustento? O padre, que tinha muito bom senso de humor, sorriu.
Ora, ora, Dona Madalena. E o milho? E o milho que a senhora apanha no mercado? Milho? Ó, Santo Padre, disse ela, muito trocista. Já comi bastante milho nesta vida, não tenho saudades. Eu junto os grãos e depois entrego aos vendedores a um preço baixo. E para finalizar essa nossa récita de microcontos do livro O Livro do Homem Líquido, bárbaro livro de microcontos desse moçambicano, posso dizer, um dos grandes destaques do que eu conheço, pelo menos, da literatura portuguesa do século XXI. Pedro Pereira Lopes. Procurem, é de uma singularidade muito, muito interessante. Então vamos lá, o último de hoje. Algumas árvores são transparentes e sabem falar. Era a primeira quinzena de janeiro. Fazia muito calor e chovia quase todos os dias. Eu tinha o voo marcado para o dia seguinte e sentia-me, sem razão aparente que o justificasse, triste. Depois de ouvir a minha última história, o meu avô, que era uma espécie de mago, deu um grunhido de trator movido a aguardente e sorriu, com alguma vontade de chorar. Eu tinha notado, manifestamente chocado com a inversão dos papéis. No céu, uma estrela riscou a luz. Gostei das histórias, disse-me. Obrigado, respondi, satisfeito. Acho que vou fazer um livro. Ele desfez-se na sua cadeira de bailoiçar e cerrou os olhos, depois de um breve suspiro. Estava tuberculoso e não me parecia com vontade para lutar. Eu tinha o voo marcado para o dia seguinte e acabava de fazer uma outra descoberta. O meu avô era um imbondeiro. Algumas árvores são transparentes e sabem falar. Eu aprendi a falar com a árvore, com uma árvore. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui de Moçambique. Boa tarde para todos que estão no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações de boas-vindas. Meus agradecimentos muito, muito especiais do fundo do coração para quem participou, um pouquinho que fosse, dessa live. Para quem ainda vai entrar, o bom da live é isso, né? Ela fica registrada, então as pessoas podem ir assistindo quando querem, de onde estiverem, no momento que quiserem, na página do Facebook do CCBM. Meu primeiro agradecimento é de verdade a todos vocês que fizeram junto conosco
essa live acontecer. De alguma forma, eu sinto, né, que tem pessoas aí do outro lado. E um agradecimento muito especial, a homenagem a Pedro Pereira Lopes, um jovem escritor, não tão jovem, mas um jovem escritor moçambicano, maravilhoso, que me apeteceu de verdade trazer esses microcontos, esses pequenos contos, que falam tanto por si, através de metáforas ou diretamente, literalmente, trazem um universo bem instigante. É bem instigante a cada leitura, como a gente vai processando as histórias que ele conta. E o que mais me chama a atenção é o fator de humanidade, da nossa condição humana, de realidade com a natureza que ele traz praticamente em todos os seus contos. Pedro, muito obrigado, parabéns, e logo espero ter a possibilidade de te agradecer pessoalmente. Parabéns, belíssima obra. Muito obrigado a toda a equipe do CCBM, Centro Cultural Brasil Moçambique. Muito obrigado também, especialíssimo, ao meu patrocinador, ao Maputo Waterfront, que torna possível esse evento acontecer. Então, eu preciso dizer, porque são poucos os que prestigiam a cultura, sobretudo nesses tempos tão difíceis que a gente vive. Então, prestigiem o Maputo Waterfront aqui na Baixa da cidade, inclusive com um recado super especial: reabre amanhã, depois de uma reforma espetacular. Eu vou estar lá e convido desde já os que estão em Maputo e que queiram ir, queiram celebrar, fazer um brinde com distanciamento, com cuidado e com máscara. Então, vamos prestigiar também o Maputo Waterfront. Obrigado, CCBM, Embaixada do Brasil, obrigado a todos. Continuação de uma boa noite com muita saúde. E não tirem a máscara. Nós temos tudo para viver bem. E temos saúde para viver tudo muito bem. Mas siga com a sua máscara. Proteja a si e ao outro. Obrigado.